Queridos irmãos, eu estava expressando agora para a irmã Eneida o quanto eu estava aflito, mas Deus, Ele é tão maravilhoso que aquece os nossos corações, que nos conforta. E quando o momento em que mais estamos preocupados, Deus é aquele que derrama sobre nós a tua paz. Como disse o Davi, o salmista, O Senhor é aquele que refrigera a nossa alma, que nos guia pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle. Mas vamos entrar na mensagem de hoje. Hoje pela manhã nós falamos sobre um diálogo qual Jesus teve com um grupo de fariseus, diálogo qual Jesus, ele foi interpelado pelos fariseus na tentativa ali de colocar Jesus em uma situação difícil. E Jesus, com toda a sua sabedoria, pediram para que Jesus desse a ele um sinal, e Jesus disse que não ia dar sinal nenhum, a não ser o sinal do profeta Jonas, e esse sinal ele refletia no seu processo de morte e ressurreição, o qual concedeu a cada um de nós a salvação. Mas o que eu quero falar com os irmãos hoje é sobre um outro encontro que Jesus teve com um outro fariseu. No entanto, esse diálogo de Jesus com esse fariseu em específico, ele teve um outro sentido, ele teve uma outra abordagem. Mas para que nós possamos entrar nesse diálogo qual Jesus teve com esse fariseu em específico, eu quero fazer a introdução desse sermão dizendo para os irmãos que eu sou uma pessoa que gosta muito de cinema, eu gosto muito de filmes, e os irmãos percebem que algumas das mensagens eu trago filmes como ilustração, e eu gosto principalmente daqueles filmes que na minha infância eles não passavam de revista em quadrinhos. Eu já vi outro dia desse aqui o irmão Álvaro com uma camisa do Pantera Negra. Gosto do Pantera Negra, gosto do Homem-Aranha, eu gosto de todos esses personagens que me acompanhou durante a minha infância. Só que existe uma característica específica nesses personagens, irmãos, que todos eles têm em comum. Todos eles usam máscaras. Todos eles possuem uma identidade secreta. Nenhum deles apresenta a sua real face para a sociedade, para mostrar quem eles realmente são. Mas eles ocultam a sua verdadeira identidade. Personagens como James Bond, Quem nunca assistiu 007? Verdadeiros agentes secretos, que não mostram quem realmente são. Todos esses personagens nos faz lembrar de Nicodemos. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, e nós iremos ler a partir do primeiro versículo. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, que nos diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus de noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou então Nicodemos: como alguém pode nascer sendo ele já velho? É claro que não pode ele entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. E então respondeu Jesus: digo-lhes, em verdade ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda
pelo fato de eu ter dito, necessário é que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, e você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. E perguntou então Nicodemos: como é que eu posso fazer isso? Como é que pode ser isso? E então Jesus lhe respondeu: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos daquilo que conhecemos e testemunhamos, do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. E eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram, quanto mais das celestiais. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, ou seja, o Filho do Homem. Amém? Senhor Deus, mais uma vez, Pai, nós oramos ao Senhor e agradecemos por esta palavra. Ó Deus, e te suplicamos que o Senhor use-a, ó Pai, nos iluminando para trazer assim um alimento, Senhor, para o teu povo, para trazermos, ó Deus, discernimento de nossas ações, que a tua palavra ela possa se cumprir na nossa vida, como ela mesmo se diz, sendo luz para os nossos pés, ó Deus, sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, em nome de Cristo Jesus, amém. Amados irmãos, nós devemos tirar as nossas máscaras. Nicodemos, ele era fariseu, Nicodemos, ele era doutor da lei, uma classe responsável por fazer se cumprir a lei, por fazer se cumprir aquilo que Moisés havia apresentado para o povo, a lei que Jesus, diante da interpretação daqueles fariseus, estava negando, estava desfazendo, estava rejeitando, estava blasfemando diante da interpretação deles. Jesus, ele havia feito um escândalo no templo, expulsado aqueles cambistas que estavam ali vendendo e comprando no templo, profanando o templo do Senhor. Então essa atitude de Jesus fez com que Jesus, além do fato dele estar pregando o Evangelho, além do fato de Jesus estar curando nos sábados, Jesus também ele foi posto à margem da sociedade, estava mal visto por aquelas pessoas, por ele também ter rompido com esse paradigma, o qual havia sido posto por aquela sociedade dentro do templo. E então, irmãos, Nicodemos, ele não podia ser visto junto com Jesus. E o texto nos diz que Nicodemos estava, por mais que ele ouvisse, por mais que ele admirasse, por mais que ele fosse tocado pelas sagradas escrituras pregadas por Jesus, Nicodemos, ele não queria ser visto junto com Jesus. Nicodemos, ele temia ser visto com Jesus. E aí nós temos uma aplicação para nós nessa noite. Assim como Nicodemos, existem muitos cristãos que temem ser vistos com Jesus, que são verdadeiros agentes secretos, que usam verdadeiras máscaras diante da sociedade e não mostram para a sociedade quem ele realmente é, quem ele realmente acredita, em o que ele realmente professa. Nós precisamos, como os discípulos de Cristo, sermos identificados como discípulos de Cristo. Como cristãos, nós devemos tomar posturas de verdadeiros pequenos cristos. Existe um provérbio antigo que nos fala que nós devemos, os discípulos, os talmidins judeus, deveriam seguir o seu mestre tão de perto, ao ponto de que no final do dia, o seu corpo está coberto pela poeira levantada pelos pés do seu mestre. Essa deve ser a nossa postura diante de Jesus. Seguir Jesus tão de perto, ao ponto
da poeira dos pés de Cristo no final do dia está cobrindo todo o nosso corpo. E isso, irmãos, nos fala não somente de observar, não fala não somente de nos aprendermos com Ele, mas de estar perto e ser identificado como tal. Quando Jesus ele foi preso ali pelos policiais do templo, pelos soldados do templo a serem levados para ser julgado, o texto diz que era tão semelhante a postura de Jesus com seus discípulos, que aqueles homens não sabiam quem era Jesus. Aqueles homens não conseguiam identificar Jesus em meio aos discípulos que estavam com ele no Getsêmani. E quando Jesus então estava lá na Torre Antônia, e quando Pedro estava junto, na Torre Antônia não, me perdoe, mas na casa do sumo sacerdote, estava Pedro ali no pátio, as pessoas começavam a apontar Pedro como discípulo de Jesus, porque Pedro não usava máscara, mas o seu comportamento, a sua forma de falar, a sua forma de se comunicar com as pessoas, refletia de que Pedro de fato era um discípulo de Jesus. O grande problema é que Pedro acaba negando tudo isso, mas ele não conseguia usar máscaras, ele não conseguia ocultar a sua verdadeira identidade diante da sociedade. E essa precisa ser, irmãos, a nossa postura como discípulos de Jesus. Pedro, ele acaba se tornando um exemplo duplo, tanto positivo por causa do seu comportamento tal que ele era apontado como discípulo de Jesus, quanto o exemplo negativo, o fato dele ter negado conhecer Jesus. E o grande problema é que muitos cristãos negam Jesus com o seu comportamento. Muitos cristãos negam a Jesus com as suas ações. Na última terça-feira, a irmã Elisângela, na nossa reunião de oração, trouxe aqui um grande exemplo, e um exemplo muito positivo, de uma cantora popular do mundo gospel, né? Aonde ela tomou uma postura admirável, a qual não tem sido seguida por muitos cristãos. Alguém chega para ela e pede para que ela cantasse no seu casamento, e era um casamento não aprovado pelas Escrituras, e pergunta para ela: eu sei que você é minha amiga, você cantaria no meu casamento? E a resposta dessa cantora foi: por mais que eu seja sua amiga, por mais que eu te ame, eu não faço isso, porque a partir do momento em que eu cante no teu casamento, eu estou negando tudo aquilo que eu acredito. Essa precisa ser a nossa postura, irmãos, de fato, como os discípulos que estavam pregando, que foram presos, que foram muitas vezes torturados, e eles diziam: mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens, mais vale nós sermos admirados e observados por Deus do que sermos admirados e observados pelos homens. E infelizmente essa tem sido uma realidade da igreja em nossos dias. Temos nos preocupado muito mais com o que a sociedade diz ao nosso respeito do que as sagradas escrituras dizem a respeito do nosso comportamento, qual deve ser. Temos usado máscaras diante da sociedade para que nós não fiquemos feios na foto. Em nome de uma política da boa vizinhança, ou tem uma outra expressão agora que me foge o nome, politicamente correto. O grande problema é que quando nós lemos as Escrituras, se formos tentar encaixá-la dentro dessa sociedade, a Bíblia acaba sendo politicamente incorreta, porque ela vai de encontro a tudo aquilo que essa sociedade tem pregado, ela vai de encontro a tudo aquilo que essa sociedade tem ensinado. Nós precisamos depositar todas as nossas forças, toda a nossa confiança em Deus. Jó anteriormente conhecia Deus de ouvir falar,
Mas a partir do momento em que ele vivenciou uma realidade, em que ele vivenciou uma experiência, ele diz: olha, a partir de hoje eu conheço por andar com ele. Talvez faltem a algumas pessoas uma real experiência com Deus, para compreender de que Deus é maior do que qualquer opinião pública, de que Deus é maior do que qualquer confronto o qual nós vivamos em nosso dia a dia, seja dentro da nossa casa, seja dentro do nosso trabalho, seja na nossa escola, na faculdade. Deus é maior do que qualquer confronto que nós venhamos vivenciar. Precisamos ter fé, assim como Jó teve fé, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele há de se levantar sobre a terra. Há um teólogo chamado Schleiermacher, e ele diz que ter fé é como estar possuído por algo que te toca de uma forma incondicional. Quando nós visitamos o texto de Hebreus, capítulo 11, fé é o quê? É o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ter fé é, acima de tudo, você acreditar naquilo que é impossível. É você acreditar naquilo que você não está vendo. É acreditar em algo que todo mundo está dizendo que não, que todo mundo está dizendo que não existe. E você diz: pela fé, isso existe. Ter fé, me permitem fazer essa ilustração, e a minha intenção não é ofender ninguém. Mas imagine uma pessoa obesa. Imagine uma pessoa muito obesa. E ela está prestes a sentar numa cadeira de palha. E todo mundo está dizendo: não faça porque ela vai cair, ela vai quebrar. E mesmo assim ele se senta. E aquela cadeira de palha sustenta todo o seu peso. Isso é ter fé. É acreditar no impossível, é acreditar naquilo em que todo mundo está dizendo que não. É a nossa fé em Deus. Enquanto de uma forma oculta, enquanto de uma forma completamente obtusa, as pessoas começam a desfazer da nossa fé, começam a tentar dissipar aquilo que nós cremos, nós continuamos íntegros naquilo que as Escrituras nos ensinam, confiando naquilo que é impossível, confiando naquilo que ninguém está vendo. Bem-aventurados sois vós, que não viram, mas creram. Nicodemos observava Jesus de longe. Nicodemos ouvia as suas palavras, contemplava os seus sinais, se alimentava das palavras de Jesus, mas ele precisava ter fé, ele precisava viver um processo de renascimento, ele precisava acreditar naquilo que ninguém acreditava, ele precisava acreditar no impossível. Mas naquilo que era possível para Deus. Digamos que as leis de imigração do nosso país tenham mudado, e a única maneira de se tornar cidadão brasileiro é nascer aqui no Brasil.
É possível recebermos imigrantes de outro país? Diante dessa lei? É por isso que Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, necessário é nascer de novo. No reino de Deus não há possibilidade de um processo migratório se não for de um verdadeiro nascimento. Não há possibilidade de vivenciarmos o reino de Deus se não crermos em Cristo, e crermos em Cristo de todo o nosso coração. Não há formas de vivermos o reino de Deus se não for por meio de Jesus. E como é que nós conhecemos Jesus? Por meio das Escrituras. Deus, Ele providenciou esse processo de migração. Necessário é nascer de novo. Nicodemos então pergunta para Jesus: mas como é que eu posso, Senhor, nascer de novo? Voltaria eu para o ventre da minha mãe? Não. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa reconhecer Cristo como Senhor, como Salvador da tua vida. Você precisa viver o processo de morte e de ressurreição. Você precisa negar os seus desejos, os seus anseios, e fazer com que Cristo, Ele viva em você. Você precisa viver essa transformação que somente o poder de Deus, ela emana sobre a vida do homem. Mas para que isso venha acontecer, você não pode usar máscaras. Você precisa, diante da grande sociedade, mostrar a quem você realmente está disposto a servir. Você precisa viver, Nicodemos, de uma forma diferente. E aí, irmãos, integridade é a palavra. Quando nós morremos e nascemos para Cristo, nós somos transformados em uma nova criatura. Jesus, ele usa essa expressão, kainekitsis, nova criatura, como uma construção íntegra que ainda não foi utilizada, como um prédio que acabou de ser construído, que acabou de ser pintado, que acabou de ser adornado e que ninguém habitou nesse prédio. Assim somos nós, novas criaturas, que não vivenciou nenhum processo de corrupção. Integridade é a palavra. Gálatas, capítulo 5, verso 18, o texto nos diz: mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, elas são manifestas: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu vos advirto, como antes já vos adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Integridade é a palavra para um processo de renascimento. Sabemos, irmãos, que por natureza nós somos pecaminosos, e sempre essa natureza pecaminosa há de aflorar em nossas vidas. Mas temos plena certeza de que Jesus, em todo tempo, Ele está prestes a nos ajudar. Filhinhos, disse João, não pequem. Todavia, se pecardes, tendes um advogado no céu, que é Cristo Jesus.
Quando nós nos deparamos, irmãos, com situações como a do apóstolo, ou melhor, como do Nicodemos, nós percebemos o quanto existem pessoas que de fato precisam vivenciar esse processo de renovação, esse processo de renascimento. É por isso que precisamos dedicar a cada dia as nossas vidas em oração, em leitura das Sagradas Escrituras, em um reconhecimento próprio da necessidade de praticarmos tudo aquilo que nós aprendemos com Cristo, porque são esses ensinamentos de Cristo que muitas vezes estão opostos àquilo que a grande sociedade que nós vivemos e que nos constrangemos em defender essas Escrituras, elas são colocadas diante de nós. Mas só assim nós conseguimos nos assemelhar a cada dia como pessoas mais parecidas com o Senhor Jesus. Nicodemos, então, ele reconhece essa necessidade, mas a Bíblia não nos traz detalhes sobre a sua decisão. A esperança que nós temos, tanto com Nicodemos, quanto com uma grande quantidade de cristãos que vivenciam essa luta entre fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do mundo, ser visto ao lado de Cristo ou ser visto favorecendo aquilo que a grande sociedade propõe, é uma luta muito real. Mas essas pessoas, elas precisam tomar uma decisão ao lado de Cristo. Mais vale servir a Deus do que servir ao homem. E Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, ela nos dá um benefício maravilhoso, que é o benefício de vivermos a eternidade próximo ao Pai, de vivermos a eternidade juntos a Deus. Mas quando nós nos dedicamos a fazer aquilo que o mundo quer, quando nós negamos a Jesus para estarmos favoráveis ao mundo, aquilo que está pronto para nós não são coisas tão favoráveis assim. A Bíblia nos diz que existem muitos que estão a passos largos a uma eternidade longe da presença do Pai. E eu não quero que essa seja a sua realidade. Eu espero que você possa, assim como Nicodemos, ter um encontro com Jesus. Mais uma vez eu digo, nós não sabemos qual foi a decisão de Nicodemos, mas talvez nós possamos saber qual é a decisão que você deva tomar nessa noite.